Naldo, Bora Brasil, vamos falar de esportes. Metsu Esporte, Metsu Polícia, né, Guilherme Agrela? De volta. Exatamente, Ana. Boa tarde para você Oi. novamente. Vamos lá já conectar o Luiz Fabiani, repórter Bandeirantes, que está na terceira delegacia aqui de São Paulo para falar sobre o caso Vai de Bet. Augusto Melo depõe neste momento. Não é isso, Fabiani? Boa tarde. Oi. Oi, Agrela, boa tarde para você, boa tarde, Ana, e todos os ouvintes. O Augusto Melo chegou por volta da 1h14 aqui na terceira delegacia do combate ao crime de corrupção e lavagem de dinheiro. E ele está depondo nesse momento, a expectativa é que dure entre 2h30 e 3 horas, como tem sido os demais depoimentos desta semana. Após o depoimento, ao menos a promessa de que o Augusto Melo responderá 2 perguntas dos jornalistas aqui presentes, até porque tem uma pressa para seguir rumo à Neoquímica Arena, onde às 19h30, Corinthians e Fluminense duelam pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, o caso Vai de Bet investiga uma possível lavagem de dinheiro na intermediação do contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet, uma casa de apostas, sua antiga patrocinadora master. Exatamente. Aí em falar em polícia, essa do Corinthians aí já tem desdobramentos durante toda a semana, né, Ana? Na segunda foi o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube. Ontem, o Sérgio Moura, que é o ex-superintendente de marketing do Corinthians. E hoje, o presidente Augusto Melo. Lembrando que hoje tem jogo do Corinthians contra o Fluminense na Neoquímica Arena às 7h30 da noite, com transmissão da Bandeirantes. Mas... E eu só ia perguntar para você, o Fabiane, esse está sendo considerado até agora o último depoimento para essa investigação, para esse inquérito ser encerrado, né? Exatamente. Fabiane pode dizer melhor, mas acho que o Augusto é o último a ser ouvido e pode acabar depois. Assim que ele depor, ele tinha até a chance de não depor, né? Ele tentou não ir. Deixaram a opção para ele, né? Agora ele foi, pelo que eu entendi, Fabiane, esse é o último, né? Tudo leva a crer que esse vai ser o último, a menos que surjam novos elementos da investigação da polícia, o que é tido como improvável pelos delegados envolvidos no caso. Agora, o argumento da polícia, o Augusto Melo, em dado momento, ele tentou adiar esse depoimento, alegando que não teve tempo hábil para elaborar a sua defesa, mas a polícia negou, porque esse depoimento do Augusto Melo ele é meramente protocolar. Os investigadores já dão esse caso como praticamente encerrado, já são todos os elementos concluídos e a investigação já toma um rumo dentro daquilo que esperava a polícia. Então, independente do que Augusto Melo falar hoje, a expectativa da polícia é realmente encerrar o inquérito até o final da semana. E aí nós da imprensa, a torcida do Corinthians, ficamos no aguardo da divulgação dos resultados dessa investigação, que já dura mais de um ano. E o depoimento que já está aí passando de 1 hora, bem de 1 hora, já que ele está falando. Começou às 14 horas, está chegando agora em 1 hora de depoimento, e os demais foram cerca de 3 horas. Então acho que vai um tempinho de conversa de Augusto Melo com os oficiais. Tendência é essa. Boa, Fabiane, muito obrigado. Valeu, viu? Vamos falar agora sobre um outro caso também de polícia que envolve o atleta Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Vamos lembrar, Ana, as investigações dele em um suposto envolvimento em um esquema de apostas começaram em agosto do ano passado, tá? E aí em novembro teve uma operação de busca e apreensão aos investigados do caso. E ontem, né, na noite de ontem, também repercussão. Hoje, o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por fraude de resultado de competição esportiva e também estelionato. Isso porque ele pode estar aí envolvido em um escândalo de apostas. Além dele, foram indiciados também o Vander Nunes Pinto Júnior, que é irmão do Bruno Henrique, e a esposa de Vander, que é a Ludmila Araújo Lima, além de Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima do jogador. Tem outros envolvidos também. Mas, Ana, ele está relacionado para o jogo de hoje do Flamengo contra o Juventude, tá? Aliás, é o jogo de amanhã do Flamengo contra o Juventude. Não, o jogo de hoje. Jogo de hoje, exatamente. Hoje é super quarta. Hoje, às 9h30 da noite. Então, apesar da polêmica, o Bruno Henrique está relacionado e vamos ver aí os desdobramentos dessa história envolvendo o craque flamenguista, que é muito bom, mas parece ter se envolvido em algo ruim. Vamos passar pelos jogos da rodada, então? Só um detalhe, para quem está acompanhando a nossa live e não entendeu direito, enquanto você falava... Enquanto o Agrela estava falando, passaram atrás deles alguns prints que a Polícia Federal obteve nessa investigação, mostrando a conversa do Bruno Henrique com o irmão dele. E, gente, assim, é muito claro, né? Não tem como, né? Difícil. É muito claro ali. Tá muito explícito que havia a intenção dele tomar um cartão amarelo pelo Flamengo em campo. E aí me surpreende muito, depois da divulgação dos prints, que eu acho que é o mais grave, né? Porque quando o BH começou a ser investigado...
Até aí, né, ok, mas aí começaram a sair os prints, a Polícia Federal partiu pro indiciamento, o Flamengo mantém ele escalado para entrar em campo, sabendo que esse tipo de coisa pode acontecer. Ele tá relacionado, mas tem que estar no mínimo no banco de reservas. A tendência né? é que ele fique no banco. Eu viu, espero que fique, porque assim, a diretoria do Flamengo é muito caprichosa, muito cuidadosa em fazer o torcedor passar vergonha, né? E eu espero que hoje eles tenham a decência de agir dessa maneira para não colocar um jogo do Campeonato Brasileiro em suspensão, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tendo o Bruno Henrique em campo. Isso aí tem que ser investigado, eu entendo não demitir, não afastar, apoiar até o final, porque até que seja provado que ele é culpado, está sendo julgado. Mas não dá para colocar o cara em campo. E foi isso que o Flamengo soltou em nota oficial, pregando cautela mesmo. Olha, apesar de todas as acusações, vamos ver aí o desfecho dessa Mas tira o cara de campo, cara. Esse que é o lance. Vamos pregar cautela, isso aí a legislação já fala, né? É verdade. Presunção de inocência. Sim. O resto é com vocês. Ó, bora lá. Passando só pelos jogos da rodada rapidamente neste finalzinho de Bora Brasil. Botafogo e São Paulo às 6h30 da tarde. Mirassol e Grêmio, 7 horas da noite, no mesmo horário, Sport e Bragantino. 7h30 tem Corinthians e Fluminense, Internacional e Palmeiras. E mais tarde esse jogo do Flamengo que a gente estava falando. Flamengo e Juventude às 9h30 lá no Maracanã. Assim como Santos e Atlético Mineiro, também 9h30. E Vitória e Fortaleza no mesmo horário, viu, Ana? Fechado. Hoje tem futebol pra caramba a partir da tarde já. Valeu, viu? Valeu, Obrigado, Agrela. Ana. Obrigada, gente, pela companhia. O Bora Brasil volta